Pessoal do torcedor do Tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Palmeiras. Eu estou bem irritado. São Paulo precisando da vitória. O choque rei mais importante dos últimos tempos, talvez um dos mais importantes da história desse confronto. Choque rei aí pelos momentos das duas partidas, por várias curiosidades de técnicos estrangeiros, de times que brigam, que almejam, que São Paulo renascendo, enfim, São Paulo precisava de um bom resultado. O gol fora tem um peso enorme, mas acabou empatando em 1-1. Este é o vídeo de jogo e é um resultado não muito bom, um resultado que coloca o São Paulo numa situação muito difícil, porque vai decidir o jogo no Allianz Parque e vai precisar do resultado, vai precisar pelo menos de um gol para se classificar. O São Paulo precisa de um gol. Hoje, antes de falar da partida, do duelo, do xadrez que foi ali, as duas equipes que se estudaram muito, a gente precisa dizer que foi, sim, responsabilidade, principalmente do Thiago Volpe, que falhou no gol do Palmeiras. O Palmeiras criou algumas oportunidades. Aliás, o Palmeiras teve momentos que o Gabriel vai falar que foi melhor que São Paulo. São Paulo teve alguns momentos ali, mas cansou no segundo tempo. Tivemos ali uma preocupação muito grande do Daniel Alves, que ficou mano a mano com o Wesley em várias situações, quando já estava amarelado. Uma coisa muito complicada, muito difícil, que poderia ter deixado o jogo muito mais difícil do que já foi. Mas o que acabou decidindo a partida foi uma falha do Thiago Volpe, numa cobrança de falta de longe, em que ele deixou apenas um jogador na barreira. Eu não gosto quando o goleiro deixa o jogador na barreira, isso é uma coisa particular minha, era uma coisa que meu pai falava, um jogador na barreira só dá referência para o cara que vai bater, melhor não ter nenhum. Obviamente que o adversário pode colocar algum, mas quando você faz isso, você dá a referência, então é melhor montar a barreira completa ou não colocar ninguém, uma coisa ou outra. Mas o chute de muito longe, o Volpe tinha condições de chegar, ficou ali na dúvida de um desvio, mas foi falha sim, e custou muito ao São Paulo. Poderia ter tomado o gol de algum outro jeito? Poderia, mas não tomou. E o Everton, que o goleiro do Palmeiras, fez uma grande partida, inclusive o gol fez 2 milagres antes de tomar o gol, então aumenta ali a diferença, né? Então, muita gente vai colocar e vai xingar e vai falar que o Volpe é o pior goleiro do mundo. Não, não é, mas falhou, como falhou em outras vezes, como falham goleiros. E é um confronto, agora tem mais 90 minutos, é um confronto de 180 minutos, não tem condição de trocar goleiro, não temos um goleiro de nível na reserva, então não adianta ficar aqui esperneando, apenas fica o registro. Falha do Volpe, custou muito, e agora, dito isso, feito esse grande apêndice, vamos falar aí o que deu certo para o São Paulo, o que o Crespo fez de ousado, o que vai ter que fazer para o próximo jogo, já que perdeu o Wellington, provavelmente para a partida de volta. O Wellington, lateral esquerdo, sentiu a perna ali, saiu chorando, mais uma lesão muscular daquelas muitas que temos, e o Arboleda saiu também, então a gente não sabe se o Arboleda terá ou não condições, mas o Wellington é pouco provável que tenha. E feito esse apêndice enorme, Gabriel, o que você viu do jogo e o que você achou de positivo e de negativo? Assim, acho que a primeira coisa importante para a gente entender é assim, hoje foi o quinto duelo entre Crespo e Abel Ferreira, né? E nos outros duelos a gente teve diversas formações dos dois lados, diversas variações dos dois lados. O São Paulo, que jogou contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, os dois jogos da final era um São Paulo, o São Paulo que jogou no Campeonato Brasileiro era outro São Paulo, o São Paulo de hoje era outro São Paulo, e o Palmeiras, o que enfrentou o São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista, era um time completamente remendado, praticamente ignorando aquele jogo. O do Campeonato Paulista era uma outra equipe, o de hoje era uma outra equipe. O do brasileiro, né? O segundo era do brasileiro, o primeiro do Paulista. Sim, não, mas é que você falou, mas tudo bem. Mas assim, quase sempre tinha uma diferença. E o do Campeonato Brasileiro também era uma formação um pouco mais diferente do que tinha apresentado na final do Campeonato Paulista, com algumas semelhanças para hoje, mas mudando as características dos jogadores. Então, assim, o Crespo não tendo condição de escolher, né? Vamos deixar isso muito claro. O Crespo até agora, poucas vezes nesses confrontos, teve chance de escolher as peças que ele queria. Ele tinha que escolher as que estavam disponíveis, porque muitas não estavam e continuam não estando, né? Então obrigam o Crespo a tirar ali da cartola sempre alguma solução para problemas que acontecem, às vezes, no estalar de dedos, né, de um treino para o jogo. Sim, e em relação então, assim, a gente tem um duelo aí muito grande, e o principal é que nos 4 primeiros duelos, antes de hoje, o São Paulo levou uma vantagem defensiva muito grande. A marcação individual do São Paulo se sobressaiu a todas as opções que o Palmeiras apresentou, desde o Campeonato Paulista, passando pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi melhor.
nesses quesitos. Então, era de se esperar que hoje a gente tivesse alguma tentativa diferente e que, assim como o São Paulo já tinha apresentado algumas variações, e como você citou, algumas coisas não tinham muito como inventar, por exemplo, a dupla de ataque, não tinha muito o que fazer. A dupla de ataque era praticamente possível hoje, e é uma pena que a gente não tenha o Marquinhos, que seria fundamental hoje pelas características dele, era de se esperar algumas mudanças. O Crespo optou por manter uma formação com uma linha de 4, só que agora com o Daniel Alves e com o Léo, que vem na formação titular, então você aparentemente espera um time com 3 zagueiros e eventualmente o Gabriel Sara de ala, né? E não encontra um Léo ali muitas vezes fazendo a função pela esquerda, um Daniel Alves como lateral, o que é algo bastante temerário contra um time, principalmente contra um time com jogadores velozes por ali. Rony e Dudu, né? Não é pouca coisa. E Breno Lopes. Então, são 3 jogadores. Esse eu acho que ele é o cenário geral, é de onde a gente parte para tentar entender o jogo de hoje, porque o ponto final disso é a transmissão da Conmebol. Terrível. Pelo amor de Deus. É uma vergonha. Não, assim, o ponto é, para quem assiste um pouco da transmissão da Conmebol, se o jogo é 1-0 para algum time, o melhor em campo é quem fez o gol. Isso é sempre assim. Se o jogo é 0-0, a chance de um melhor em campo ser um goleiro, ela é muito alta. Existe um padrão. Hoje o melhor em campo foi eleito o Everton, que fez boas defesas. 2 especificamente, além, obviamente, ali do lance do gol, mas aí acaba virando gol, acaba ficando meio de segundo plano. Um bom chute do Sara de longe. Ele faz ali uma boa defesa e tem mais alguma. A bola não sai para escanteio. Teve uma que a bola vem cruzada e podia desviar em alguém, ele faz uma defesa. Exatamente mais do que as duas que ele faz ali no lance do gol. Essa. É muito mais difícil do que as duas. São 2 defesas muito boas. As outras são defesas bem comuns, né? Ali o chute do Gabriel Sara na enfiada de bola do Daniel Alves. São lances um pouco mais ok. E ele é eleito melhor em campo. Então, ele é eleito melhor em campo, o São Paulo amassou o Palmeiras, São Paulo foi ultra superior ao Palmeiras. Para mim, se você pega a estratégia de jogo das duas equipes, o que pretendiam as duas equipes, e principalmente o que foi o segundo tempo, para mim é o primeiro duelo dos 5 em que o Palmeiras leva vantagem em relação ao São Paulo. Para mim, o Palmeiras levou vantagem. E a gente tem no primeiro tempo 3 grandes chances, uma que você citou agora, sim, e 2 do Palmeiras, que são esquecidas porque, no fim das contas, o Breno Lopes perde de maneira até um pouco bizarra. Um, ele chuta o próprio pé, sim, o outro, ele tenta finalizar quando era para bater para dentro da área, se ele bate para dentro da área, o Rony chegava debaixo da trave para empurrar para dentro. Então, assim, o Palmeiras perdeu um lance 2 contra 1 dentro da área, sim, um negócio gritante. Então, você reduzir tudo o goleiro do adversário foi o melhor em campo pela transmissão da Conmebol, me parece um nível de simplismo preocupante. Mas tudo talvez bem. A falha do Volpi tenha... talvez a diferença entre os 2 goleiros no jogo de hoje, pode ser, mas assim, aliás, quando você vai avaliar o jogo... muito claro, né? Tá? Assim, entre Everton e Volpi, já tem algum tempo que o Everton é mais goleiro que o Volpi. Não quer dizer que o Volpi é o pior goleiro do mundo, mas é sempre bom deixar o registro, porque, não tem um goleiro do nível do Everton. Poucos times no Campeonato Brasileiro têm um goleiro do nível do Everton. Na fase do Everton, principalmente, né? Mas é uma fase que está durando bastante tempo. Sim, mas estou falando no melhor momento da carreira dele. Como o Cássio teve essa fase há algum tempo e tal, e goleiro falha, mas o Volpi não pode falhar em jogos grandes. Infelizmente, falhou em alguns, e aí o peso está enorme, porque o São Paulo tem todo aquele... E ganhar o título paulista não adiantou nada, mesmo ele tendo feito uma boa partida contra o próprio Palmeiras. A grande questão daqui a pouco a gente fala do Volpi, mas assim, é o terceiro mata-mata que ele enfrenta contra o Palmeiras, ele foi decisivo só nos 2 primeiros, mas tudo bem, a gente pode fingir que ele nunca fez uma partida boa. Mas fica o registro, hoje falhou, entendeu? Mas agora vai ficar aquele peso de pior goleiro da história, e apelidinhos que a galera vai ficar colocando, e eu acho isso terrível. Eu acho que o que o Crespo pensou para o jogo, tentando reproduzir a função e a movimentação do Gabriel Sara do Campeonato Brasileiro, porque ali era uma linha de 4, o Gabriel Sara pela esquerda, só que o Gabriel Sara ele não fica preso pela esquerda, ele ajuda muito na recomposição pela esquerda, ele era o responsável por fazer a cobertura do Marcos Rocha, por exemplo, só que quando o São Paulo tinha a bola, você viu o Sara
transitar por dentro. Você viu o Sara muitas vezes estar lá do lado direito para fazer aquela movimentação que a gente já conhece, que a gente viu há 3 dias no jogo contra o Atlético Paranaense, que gera o gol da vitória do São Paulo. Então, essa ideia de ter o Sara dessa forma, de ter um Nestor um pouco mais avançado para você ter um pouco mais de força no meio de campo, e aí você entra com o Luan e Lisiero para cuidar dos jogadores ali mais avançados do Palmeiras. Então o Luan no segundo tempo muitas vezes era responsável pelo Dudu, que estava tendo liberdade e estava criando essas arrancadas que geraram as chances do Palmeiras, e aí o Lisiero era responsável por cuidar do Rafael Veiga, tinha momentos em que eles trocavam. Então essa ideia do Crespo, para mim, ela não funcionou tão bem. Essa linha de 4, você deixar o Daniel Alves, você perde o apoio do Daniel Alves pelo lado do campo. E muitas vezes, quando ele tem mais liberdade como ala, você tem muitas vezes ele podendo fazer uma dupla com o Gabriel Sara, que a gente viu o Igor Gomes fazer no jogo do Campeonato Brasileiro. Então você tem Sara de um lado e Igor Gomes do outro, São Paulo tem a bola, eles vão construir o jogo por dentro, e aí os laterais que ficam responsáveis por dar o apoio. Dessa vez o lateral era o próprio lateral. Isso, né? O Daniel Alves poderia fazer isso que o Igor Gomes fazia e a gente ter numa outra formação. Mas ele optou pelo Léo, o Léo atacava como lateral e defendia como zagueiro, e isso, eu acho que ele ficou um pouco inseguro ali, com menos de um minuto e pouco de jogo, ele aparece ali logo na linha de fundo, a gente até olha e fala, pô, o Léo como lateral, tinha lateral para o São Paulo, era ele que batia, só que aí logo depois ele cessou o apoio, muitas vezes ali pela recomposição do lado esquerdo, o Sara ficava responsável pelo Marcos Rocha, mas o Palmeiras teve essa liberdade, como o lance que eu citei, que acontece lá do outro lado, e o Rony vem fechando do outro lado em completa liberdade. Então, foi algo que não funcionou e que o São Paulo poderia ter corrigido sem alterar peças, voltado para o segundo tempo. Aí depois o Arboleda parece que sente, ele sai. Eu acho que ele não sairia se ele não tivesse sentido alguma coisa. Não teria nenhum motivo para tirar um dos melhores zagueiros que a gente tem ali pelo setor de um jogo tão pegado como esse. E não alguma faz coisa sentido, ele sentiu. E aliás, é bom o registro que no primeiro tempo já vinha ali o Bruno Alves e o Bruno Alves estavam se aquecendo, porque provavelmente o Arboleda já tinha sentido alguma coisa e tinha falado para a galera, espera, para eu ver aqui o que é. E até o Gabriel, porque, de novo, nós não estamos vendo o jogo em campo, estamos vendo na televisão. Então, nos momentos que o Arboleda apareceu, o Gabriel falou, pô, parece estar se movimentando de forma esquisita. Teve uma bola que ele foi para frente, falei, pô, pode ser que não, mas a gente estava com essa pulga atrás da orelha, porque preocupa, porque pode ser que a gente não tenha o Arboleda para a partida seguinte. Pode ser que ele tenha saído por uma precaução, não tem como saber, mas você tirar um jogador do tamanho do Arboleda, da importância que ele tem num jogo pegado como esse, você não tirou ele por uma questão tática, você tirou ele por uma questão provavelmente física. A mesma coisa, o Wellington saiu. Então, a opção que o Wellington apresentou, que foi bem, o Wellington em alguns momentos fez a cobertura com muita intensidade, inclusive foi elogiado aqui pelo senso, né, que ele teve de bola, salvou umas 2 bolas, deu uma movimentação bacana para o jogo, saiu chorando. E é uma contratura, né? Provavelmente, pelo menos que o Eduardo Afonso falou, é mínima. Então é mais um jogador que a gente perde. Teremos Luciano? Não sabemos. Teremos o Marquinhos? Não sabemos. Será mais um jogo do Pablo? Não dá para saber nesse momento. Mas o que a gente sabe é que é um confronto de 180 minutos, 90 se passaram, 1-1, um resultado que obrigará o São Paulo na segunda partida ir para cima. E é uma coisa que o Vitor Bento estava falando agora no linha de passe. Já é uma característica do São Paulo. Então não é uma coisa que para o São Paulo é uma novidade. A maneira como o Crespo entende, palavras do Birner, entende o jogo, a maneira como ele vê o jogo já é dessa de propor, de ir para cima. Não é um negócio que o São Paulo vai fazer. Mas se tivesse 1-0, poderia ser mais cauteloso. E não poderá ser tão cauteloso assim. O Palmeiras tem o conforto de poder jogar no contra-ataque com 3 jogadores muito rápidos, como a gente citou aqui. 3 jogadores muito rápidos. E nós nem sabemos qual vai ser o São Paulo. Qual dos jogadores estará disponível para a partida de volta. São Paulo ainda está enfrentando um drama. E pior, São Paulo constrói uma jogada, faz um gol. Quando toma o gol, é no momento do segundo tempo em que, além de tomar o gol e sentir o gol, logo em seguida o time cansa. Já não estava bom
o segundo tempo. A gente tinha o Wesley ali em cima do Daniel Alves, um jogador muito rápido, o Daniel Alves sem cobertura nenhuma, é uma coisa que já não ia dar certo. E aí a gente tinha... Aí é isso que eu ia falar. Aí a gente tinha esse confronto com o Daniel Alves amarelado. Ou seja, nem a questão da falta, aliás, um amarelo muito mal aplicado, os dois primeiros amarelos do jogo muito mal aplicados, os dois, exato, os dois muito mal aplicados, assim, um critério meio besta para um jogo desse tamanho, mas enfim, foram aplicados, o Daniel Alves estava amarelado e não tinha condição, por exemplo, de segurar o cara numa falta, um moleque que tem muita velocidade, um cara que voltou do Japão agora, e de novo, não é nem questão, eu estou citando aqui fatos, a gente está trabalhando com fatos, goste ou não do Daniel Alves, o cara estava lá, como lateral, batendo o jet lag ali da viagem do Japão, a questão física e tal, jogando como lateral, que não é o modelo ideal para enfrentar o Palmeiras, enfrentando um moleque no mano a mano, que tem muita velocidade. Tem uma jogada, inclusive, que o Wesley vai e que ele complica o Daniel Alves e o Miranda, que está na cobertura. Sim. Os dois. Bagunça os dois, porque o cara tem muita velocidade. Um lance que não dá nenhum outro tipo de problema, mas que poderia. Já estava ruim ali. Só que o gol surgiu de outro jeito. Aliás, a gente tem que falar também da construção do gol de São Paulo. Tem, mas assim, a grande questão é que assim, no primeiro tempo, apesar das chances do Palmeiras, da chance que o São Paulo teve, a cabeçada, né? O São Paulo teve aquele lance da grande defesa do Everton que a gente falou. Mas isso no segundo tempo. Isso, mas teve um lance do Daniel Alves do Lisieiro, daquele chute, daquele cruzamento que o Lisieiro pega. O Sara pega. Não, teve um do Lisieiro. Segundo tempo também. Isso, tá. No segundo tempo. O problema de São Paulo teve. Uma foi o Daniel Alves pro Sara no primeiro tempo, uma belíssima enfiada que o Sara não pega bem, e depois o Daniel Alves consegue cruzar uma bola para o Lisieiro. Pegar de primeira de fora da área. Assim, e aí teve o... Mas a grande questão é os 5 jogos, São Paulo e Palmeiras, Crespo contra Abel Ferreira, eles têm seguido um padrão muito claro. Eles são duelos muito de pouco espaço, de complicar a saída de bola do adversário, de dificultar a construção de jogo do adversário. Então, dificilmente a gente vai ter duelos São Paulo e Palmeiras, salvo, por exemplo, agora valendo classificação. Por exemplo, o duelo Abel Ferreira e Crespo, que mais teve gol, qual foi? O segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Sim. Porque o São Paulo estava ganhando de 1-0, bateu 30 do segundo tempo, o Palmeiras já estava completamente lá na frente, porque perder de 2 ou de 1-0... É o que vai acontecer com o São Paulo, se não conseguir encontrar um gol, ele vai ter que ir para cima. Mas assim, isso mostra o quê? Qualidade dos dois técnicos. Sim. Ainda então, que o Abel tenha mais elenco. Sim. E o São Paulo teve desfalques, né? Sim, importantes, que pesam mais do que o eventual desfalque do Palmeiras. Éder, Luciano, Marquinhos. Hoje, para mim, o principal desfalque foi o Marquinhos. Em termos de características, cara, só fico imaginando como poderia ter sido positivo para o São Paulo ter o Marquinhos hoje, pelas características do jogador. Um jogador com um pouco mais de velocidade, um jogador que não é tão frágil, né? Fisicamente, ele aguenta ali um tranco de um Renan, por exemplo. Do Gustavo Gomes, não. Do Gustavo Gomes vai ficar difícil. Mas, enfim. Então não é de se assustar o primeiro tempo e o segundo tempo que existiu. Ele seguiu um padrão nesses 5 jogos. E aí, no segundo tempo, que é quando sai o Arboleda e entra o Wellington, o São Paulo, pelo menos, corrige uma das questões ali. Você tem claramente quem é o lateral. Então você tem o Wellington ocupando melhor aquele setor, o Léo fazendo a dupla com o Miranda, o Daniel Alves ainda sofrendo um pouco em termos de marcação e ficando muito limitado no apoio, muito limitado. Assim, você viu o Daniel Alves, se você pegar o campo de atuação dele hoje, ele ia no máximo até intermediária. E a gente viu o Daniel Alves muitas vezes chegar próximo à área, construir num setor pela direita mais avançado, só que dessa vez ele sabe que ele não pode ir tanto, porque o cara que está nas costas dele é extremamente veloz. E se ele for apostar a corrida do cara o campo inteiro, não tem nem discussão. Então ele precisaria estar muito preparado. Ele ainda ganha algumas jogadas ali muito na experiência. Antecipação de bola, antes da bola chegar no cara, ele antecipa e corta o passe, uma proteção de bola para ficar com o lateral, mas ali no 1 contra 1, cara, ele vai perder 8 de 10. Então é muito temerário você arriscar um driblador veloz. E aí vai bagunçar tudo, porque aí o Daniel Alves perde, a defesa se desmonta inteira para corrigir isso, e aí que o cara acha espaços e tal. E a tendência é São Paulo, duvido que vá manter essa loucura,
Acho que o Crespo percebeu que isso não. Eu imagino que tenha percebido, porque não teria condição de manter essa estrutura. E agora sim, o Wellington, assim, você praticamente tendo só o Reinaldo ali pela esquerda, porque você, se não puder contar com a Arboleda, não vai nunca deslocar o Léo. Eu acho que mesmo que conte, ele não vai deslocar o Léo, para uma ala, por exemplo. Eu acho que o São Paulo vai se ver obrigado a jogar com 3 zagueiros semana que vem, sim, porque você vai ter Daniel Alves e Reinaldo de ala. E se você jogar com uma linha de 4, e com 3 zagueiros, provavelmente com o Bruno Alves, né? Porque se o Arboleda sentir algo e não puder voltar. Porque, de novo, nós estamos falando aqui de uma partida que não terminou. A verdade é essa. Então a gente está especulando o que vai acontecer lá e a gente ainda tem no fim de semana jogo. Vai ter contra o Grêmio, 9 da noite. Que não é um jogo difícil, não é um jogo fácil. Muito pelo contrário. Mas assim, voltando, o São Paulo consegue. Eu acho que os grandes destaques, aí depois a gente fala com mais calma, mas os grandes destaques do São Paulo no jogo inteiro foram Luan, Gabriel Sara e principalmente o Lisieiro. E daqui a pouco a gente fala do Lisieiro. Nossa, teve um surto coletivo sobre o Lisieiro, que aliás, é impressionante a má vontade que tem com alguns jogadores, é um negócio que é incrível. Sério, o jogo de hoje ele é o exemplo do incrível, mas tudo bem. Aliás, Lisieiro que já tinha feito grande partida no jogo de ida contra o Palmeiras. Tem jogador que é invisível, mas cara. Tem jogador que é invisível, que a gente cansa de falar, mas vai ter muita gente xingando a gente porque o Volpe hoje falhou. Vocês defendem o Volpe. Mas quando a gente defende Lisieiro, Gabriel Sara, e defende no sentido de o que estão jogando, aí isso não aparece. Ou quando a gente antecipa, olha, se fizer isso, vai ter uma cacetada de lesões. Não, ninguém vai falar, olha, os caras avisaram. Não, vão falar, poxa, essa lesão aí do Marquinhos, o cara só jogou 6 partidas. Mesmo a gente explicando por que 6 partidas o moleque sem preparação física nenhuma acaba contundindo. Ou quando. Mas tudo bem. De repente a gente pode até falar com mais calma. Não contextualizando. Ou no fim do vídeo. Tá. Os pontos gerais, né? Mas por que eu citei os 3, além da ótima Lisieiro, partida que eles Gabriel fizeram? Sara e Luan. Porque o Nestor, eu achei que ele ficou um pouco prejudicado justamente por essa estratégia do São Paulo. Então você pega o primeiro tempo do Nestor, ele não vai bem. Só que ele fica muito preso ali, jogando um pouco mais avançado. Ele não é tão acostumado a fazer, por exemplo, a função que faz o Igor Gomes, que o Igor Gomes fez durante 2020 inteiro e fez contra o Palmeiras jogo do Campeonato Brasileiro. Começa meio aberto, vem um pouco por dentro, continua nas suas perseguições individuais, tem a responsabilidade de marcar individualmente um dos volantes do Palmeiras. Então ele ficou muito preso ali. Ele não conseguiu fazer associações de passe curto que ele tem muita qualidade para fazer, ele não conseguiu fazer uma enfiada de bola, até porque... Deu azar em alguns lances, né? Teve 2 lances ali que a bola pinga e aí ele bate. E erra uma tomada de decisão no contra-ataque que o São Paulo tem. O Palmeiras erra uma saída de bola, muitos jogadores escorregando hoje. Num desses escorregões, ele recupera a bola, ele vem no contra-ataque, ele tem o Pablo na direita, enquanto o Gustavo Gomes e o Renan estão se deslocando para o Pablo. E do outro lado, você tem o Rigoni se desmarcando do Luan para ficar no mano a mano. E o Rigoni é ambidestro. E o Rigoni estava mais por dentro, ele estava aberto pela esquerda, ele estava mais por dentro. O Nestor opta pelo Pablo, que fica cercado por 2 jogadores, sem espaço numa linha de fundo, ele tem que recuar para o Daniel Alves, aí a jogada já atrasou inteira. Essa bola São Paulo não perdeu a bola, ficou um tempo ainda com a bola, mas não... Essa bola era no Rigoni. Então, assim, ele fica abaixo no primeiro tempo, no segundo tempo ele melhora nos primeiros minutos, aparece na área como esse homem mais avançado que Luan e mais avançado que Lisieiro, participa fundamentalmente do gol, o Pablo participa fundamentalmente do gol, e o Gabriel Sara, no começo da jogada, faz uma grande finta para fazer o cruzamento, o Rigoni briga, o Nestor finaliza 2 vezes, o Pablo finaliza primeiro, o Nestor finaliza 2 vezes, e o Luan chega completando muito bem para o gol, vindo de trás. Isso aconteceu aos 9 do primeiro tempo. Depois desses 9 do primeiro tempo, a gente teve o chute que você cita do Gabriel Sara, da boa defesa do Everton, uma das 2 grandes defesas do Everton no jogo. A bola não vai nem para escanteio, se irrita demais, é muito azar. E a jogada que você também fala, o São Paulo tem uma das pouquíssimas e raríssimas ultrapassagens, o Daniel Alves a ponto de chegar na linha de fundo, ele levanta a cabeça, acho que foi até uma recuperação de bola no campo de ataque, e ele levanta a cabeça, cruza o Lisieiro, chega pegando de primeira, de fora da área. E depois o São Paulo para um pouco de jogar. De novo,
E aí o Palmeiras começa a crescer um pouco no jogo, o Palmeiras começa a rondar mais a área do São Paulo, assim, não criou nenhuma, nossa, olha os gols que o Palmeiras perdeu, logo ali depois do gol teve um lance que o Bandeira não dá impedimento, que eu não lembro quem pega de primeira de fora da área, mas aí entra principalmente a boa partida dos jogadores que eu citei. O Luan, além do gol, no segundo tempo, ele, acho que eu citei isso no começo do vídeo, ele marca muito bem o Luan, o Dudu. Sim. Ele consegue fazer muito bem essa troca com o Lisieiro, de uma hora um marca o Rafael Veiga, outra hora o outro marca o Rafael Veiga, o Luan tira um pouco o Dudu do jogo, na maior parte das vezes leva vantagem, muito mais no segundo tempo, e aí tanto que no próprio gol, o Dudu ele tá numa função que ele jogou pouco ao longo do jogo, ele tá lá no escanteio. Ele tá lá no escanteio, ele puxa a bola para dentro, ele escapa, acho que é do Wellington, quando ele estava lá na ponta, e o Léo chega fazendo a falta, se eu não estou enganado, que é o lance do gol. Mas quando o Dudu caía ali um pouco mais por dentro, como na arrancada que ele deu para servir o Breno Lopes no primeiro tempo, o Luan foi muito bem. E o Rafael Veiga, que hoje foi pouquíssimo acionado, como já havia acontecido no jogo do Campeonato Brasileiro, muito mérito do Lisieiro na recomposição. E o Gabriel Sara, pelo lado esquerdo, continuava fechando muito bem, ajudando o Wellington na marcação, impedindo que o Palmeiras se criasse bem para aquele setor e sendo responsável ainda por girar um pouco o jogo. São Paulo, os melhores momentos do São Paulo foi quando ele recuperava uma bola ali no campo de defesa e conseguia tirar o Palmeiras de trás. Então, ou sofre uma falta, ou recupera a bola ali no meio de campo e começa o jogo. Aliás, teve um momento que teve um desfile no jogador do Palmeiras que cruzou o campo todo com a bola. E nenhum jogador de São Paulo foi fazer a falta. Do que serviu para o Breno Lopes. E assim, foi no primeiro tempo, achei que tinha sido no segundo. Que foi muito irritante, porque assim, lembrou o Maradona na Copa de 90, desfilando ali. Trouxe jogador para fazer falta, para fazer falta, para derrubar o jogador lá atrás. Tem momentos que precisa fazer isso. É o recurso, né? Mas enfim. E aí, assim, esses eram os melhores momentos do São Paulo, porque quando conforme o tempo foi passando, e aí principalmente depois do gol, a gente voltou a ver Pablo na frente, Rigoni na frente, ambos bem avançados, e a linha do meio de campo e a linha de defesa a 65 mil metros deles. Tinha uma distância brutal. E aí, quando você compara, de novo, você não vai jogar no primeiro minuto a mesma coisa que você vai jogar no minuto 90, mas a diferença é muito grande. Então, quando você compara, por exemplo, as recuperações de bola que o São Paulo tem no campo de ataque, como no gol contra o Atlético Paranaense, o primeiro gol que gera o pênalti do Pablo, uma recuperação de bola que vai Sara e Lisieiro, e eles recuperam a bola, acionam o Pablo vai no mano a mano e sofre o pênalti. Quando você compara essas recuperações de bola, do primeiro tempo para o segundo tempo, quando você compara a aproximação do São Paulo, as trocas de passe com um pouco mais de velocidade, as ultrapassagens, tudo isso cai muito. E o São Paulo vai aos poucos deixando de ser competitivo, vai aos poucos sendo encurralado. Hoje não estava sofrendo tantas chances de gol assim, não é que estava, nossa, o gol vai ser a qualquer momento, mas o jogo estava ruim. E no primeiro tempo não estava. E até ali 10, 15 minutos do segundo tempo, o gol do São Paulo sai aos 9, dá mais uns 5, 10 minutos disso, que o São Paulo ainda vai bem, o time cai. E quando o time cai, novamente, você passa a ser menos competitivo que um rival que tem qualidade técnica. Hoje, o peso do gol de empate não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. O time está lá rondando a bola, então a chance de você sofrer ataques é maior. Mas não toma o gol por causa disso, como aconteceu contra o Flamengo, em que o Flamengo começou a ter o meio de campo à disposição e não havia combate. Mas isso tem muito a ver com o Volpe. Mas eu até queria falar, porque acho que é a hora da gente falar do Volpe, assim, para a gente já começar também a fazer as partes finais, mas a minha impressão é que o São Paulo criava jogadas e perdia gols, e o Palmeiras, as jogadas que o Palmeiras fez, e não é desmerecendo o Palmeiras, que tem um elenco mais forte e tal, eram muito em erros do São Paulo. Alguns não forçados, inclusive. O Palmeiras criou suas grandes oportunidades e alguma coisa que o São Paulo errava ali a saída de bola. Mas eram as estratégias. Estratégias, sim. E aí chegou um ponto que o Palmeiras já não dependia mais do erro do São Paulo para chegar. A diferença foi essa. Então, parte do primeiro tempo, as jogadas que o Palmeiras chegou foram em erros do São Paulo, não forçados, não que o Palmeiras fez alguma coisa, São Paulo lá, mas é coisa que acontece. Já no segundo tempo, quando o São Paulo cansa, principalmente depois do gol, do abatimento do gol, aí já se vê o Palmeiras... O Nestor sai por cansaço. Sim, estava arrebentado. É um dos poucos que a gente trocou, porque se a gente pensar que Arboleda
e o Wellington a gente trocou porque precisou. Um dos poucos que a gente trocou porque o cara não estava aguentando. E, de novo, vamos primeiro falar do Volpe, depois a gente vai falar dessa questão de por que o Marquinhos... E só um ponto muito rápido, porque assim, você fala do Palmeiras ter apostado no erro do São Paulo, isso tem a ver com a escolha das peças, Dudu, Breno Lopes e Rony. Sim. O Palmeiras apostou na velocidade para quebrar as marcações individuais do São Paulo. Então o São Paulo vai me atacar, o São Paulo joga em casa, em algum momento eu vou ter algum espaço, e para vencer esses duelos individuais que eu perdi até agora, o São Paulo marcou muito bem o pivô do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, por exemplo, eu vou apostar na velocidade, porque na velocidade, esse trio de ataque que eu citei leva vantagem em relação a todos os jogadores que o São Paulo tinha em campo e a maioria dos que tinha no banco. Tem um lance então, que o São Paulo enfia uma bola na área e vai todo mundo para a área. Sim. Aí o Everton pega a bola e sai jogando com a mão ali. Pronto, tá todo mundo na área. Querido, todo mundo vai correr mais que jogadores de São Paulo. O Gabriel quase teve um filho aqui no momento que isso aconteceu, porque ele falou, pronto, todo mundo entrou na área, os caras têm. E é uma tendência para o segundo jogo que o Crespo vai ter que pensar. Mas agora que a gente fez isso, sim, vamos falar do Volpe e falar dessas contusões. O do Volpe para mim é muito simples. É uma falta que não me incomoda em nada ele colocar nenhum. A barreira para mim é. Para mim, assim, ou você abre uma barreira, ou você não coloca ninguém. Um jogador é para dar referência. E 2 jogadores. A falta era lateral, era uma falta muito mais focada em cruzamento. Então ele colocar ali um cara, nenhum. Para mim é nenhum. Nenhum eu acho que não podia, porque o Palmeiras tinha 2 jogadores na bola. Então, se você bota nenhum, os caras saem tocando ali, até alguém chegar, já ficou longe. Tudo bem, então, você deixar um cara para marcar, tal, mas não um cara lá com posição de barreira como se fosse barreira. Porque você tem que dar distância, você não pode ficar ali do lado do cara. Tudo bem, mas o cara parecia um cara de barreira. Então, assim, para mim, não incomoda em nada. Isso para mim é irrelevante. O Pablo ter colocado a perna é quase irrelevante, porque é muito longe e é muito longe, e a bola não foge tanto assim do Volpe. Então não é assim, nossa, o goleiro foi atrapalhado. Se isso acontece próximo a ele, se isso acontece 3 caras levantando a perna, a bola passa pelos 3 caras, vá lá, aí você tem um nível de dificuldade maior. Mas de onde o Pablo estava, para mim, muito irrelevante. Aliás, seria muito difícil de conseguir acertar aquela bola, porque ele estava muito mais perto da batida, bola na altura do joelho, que é sempre difícil quando passou ali por ele. Então, também não acho que seja um problema. Onde está a falha? E aí sim é grave. Para mim, no mínimo 1 de 2 pontos. Primeiro, a bola parece passar ou abaixo ou ali muito próxima, na diagonal ali da mão dele. Em outras palavras, é um cenário em que ele, se tivesse com a mão posicionada corretamente, no momento em que ele faz a queda, ele daria esse tapa na bola, tiraria a bola sem maiores problemas. Ou se ele não queria dar esse tapa, se ele estava achando que ia ter que se esticar mais, e aí podia errar ou tal, qualquer coisa, faltou você impulsionar em direção à bola. Ele está parado, quando a bola passa, ele cai. Porque, de novo, ele conseguiria chegar na bola. Para mim, a bola passa abaixo ali da mão dele. Sim. Não precisava ele rela na bola. Sim, ele não precisava ter pulado se ele não quisesse. Pulado que eu digo de dar impulsão. Se quiser dar para chegar mais inteiro na bola, para controlar melhor o tapa, tudo bem. Não, tudo bem. O que você não pode é errar a bola. Lógico. Então, mas, de novo, eu vou óbvio de erro de tapa. Ainda um lance fácil. Que tenha sido bem batido, não foi igual o Marinho, que foi uma coisa horrorosa. Foi uma batida boa, porque o do Marinho foi um frangaço. Hoje foi uma falha. Mas eu não coloco um jogador nunca numa distância daquela, nunca. Para mim, eu tenho isso muito claro, porque quando eu fui treinado por pessoas que eram batedores de falta, eles falavam, você me dá um jogador, você me dá referência. Se o adversário quiser colocar um jogador, beleza. Aí eu vou marcar o cara, atrás do cara. Aí é tranquilo. Você já está tirando um cara dali, você já está mudando, você já está obrigando o seu adversário a fazer alguma coisa. Colocar um jogador seu lá plantado, mas assim, pra mim, assim isso não vai impactar. Não, isso não vai impactar. O erro maior está ali, mas para mim, barreira de 1 não existe. E a segunda vez que ele faz isso, se dá problema. E assim, isso é uma coisa que meu pai, assim, tinha ataques histéricos quando o goleiro colocava 1 ou 2. Não, meu pai falava já barreira de 1 ou de 2, é só para dar referência. E meu pai era um exímio batedor de falta, eu já vi fazer muito gol de falta na vida, e ele falava, você me facilita quando você faz isso. Mas assim, o Volpe não é o pior goleiro do mundo, goleiros falham, coisa que a gente cansou de falar aqui, mas óbvio que a gente está no extremo, então hoje vai ser o pior goleiro do mundo, todo mundo vai xingar a gente em função disso, como se a gente tivesse alguma responsabilidade para o Volpe. Eu não morro de amor por ninguém, eu morro de amor
pelo São Paulo, a instituição. E tem alguns jogadores que se alçaram à condição de ídolo. O Hernanes, que foi embora, a gente nem conseguiu fazer uma homenagem adequada ainda, mas faremos. O Volpe está longe disso, está longe de ser um Rogério, está longe de ser um Zete, 2 goleiros que falharam mais até do que o Volpe nesse gol. Ah, goleiro bom falha. O Everton mesmo falhou recentemente, na rodada passada, o Everton não foi bem. Fortaleza. Contra o Fortaleza. Coisas que acontecem com o goleiro. Agora a gente pode falar de contusões que vem acontecendo. Por exemplo, o Wellington, moleque. Eu acho que a questão do Wellington, assim, não só do Wellington, mas assim, do São Paulo de uma maneira geral. O São Paulo faz um tipo de marcação que a gente já tratou aqui em algumas lives, principalmente com o Caio Alves, né, que foi uma live muito especial, focada em parte tática, em cumprimento de funções e essas coisas, mas o São Paulo faz uma marcação individual que exige muito dos jogadores. Sim. Então a gente tem contra o Vasco, para pegar um exemplo da semana passada, o Orejuela lá do lado esquerdo do campo, fazendo o quê? Marcando individualmente o jogador que era dele, que era para ser o Zeca. O Pablo hoje fez às vezes de volante no jogo hoje. O Pablo, a gente encontra o Pablo de volante, o Liseiro, a gente encontra o Liseiro muitas vezes marcando lá na entrada da área, sendo muitas vezes o homem mais recuado, né? Quando o Luan não joga principalmente, a gente vê o Luan às vezes tendo que marcar um meio adversário, aí o meio adversário quer tirar o Luan do jogo, o cara vai para uma ponta, o cara vai para outra ponta, e o cara só vai caminhando no campo inteiro e tirando o cara de jogo para cansar o jogador ou para tirar, para abrir um espaço para o outro, e você vai perseguindo o jogador o tempo inteiro. Esse é o estilo de marcação do Crespo, é a maneira que o Crespo entende ser a melhor, só que isso exige uma questão física dos jogadores que já é um nível acima. Você não está ali o adversário se movimentando e você está ocupando o seu setor ali. Não, eu tenho que ocupar essa área do campo aqui, então quem cair aqui é o meu marcador. Não, eu tenho que marcar aquele cara ali. Então, isso muitas vezes exige do zagueiro ir caçar jogador no campo de ataque. Isso exige muito de vários jogadores, inclusive do lateral. Hoje a gente viu o próprio Wellington. O Wellington várias vezes estava marcando por dentro. Por quê? Porque o ponta do lado dele caiu por dentro, ele vai atrás do cara. Simples. Isso exige preparação. Qual foi a preparação do São Paulo nessa temporada? Nenhuma. Então o cara está vindo de uma temporada do ano passado, a última pré-temporada, de fato, que o Wellington teve, física, né? Física, porque o São Paulo, de novo, teve aquela paralisação do Campeonato Paulista que usou para o Crespo organizar o time taticamente. A parte física do São Paulo, treinos físicos mesmo, São Paulo, até o Alexandre Gisbert, Anotações Tricolores, fazia os relatos, e fazia os relatos dia após dia, né? As edições são diárias, os treinos mais físicos do São Paulo você dá para contar nos dedos de uma mão, no máximo. Então, qual é a preparação que esses caras têm para jogar no estilo do Crespo? O estilo do Crespo exige que o São Paulo muitas vezes marque pressão no campo de ataque ainda. Isso também exige parte física. Você sufocar o time, porque você não pode deixar o zagueiro lá atrás, enfurnado lá em cima do goleiro, e o seu time adversário marcando pressão lá na frente. Vai gerar um buraco enorme, você vai tomar o gol. Então, tudo isso exige preparação física. Qual foi a preparação física do São Paulo? Não existiu. Não existiu. Então, o Wellington, além de mesmo existir, sem jogar tanto... A gente teve tantas lesões que tantos jogadores tiveram que ocupar lugar de outros jogadores. É um jogador da base que não era para estar jogando a quantidade de jogos que está jogando. Tudo isso vai entrar nessa conta. Não, e mesmo ele não jogando, ele não se preparou para isso. Sim. Então, quando ele vai jogar e ele precisa desse nível de intensidade, ele está baixo, ele não está preparado para esse nível de intensidade, como muitos jogadores não estão. Isso já foi, de novo, não adianta vir aqui nos comentários reclamar comigo, vir lá não adianta, vai reclamar com o presidente do clube, vai reclamar com o treinador, vai reclamar com o Léo, que já falou, com o Bruno Henrique, que já enfrentou o São Paulo e falou a mesma coisa. Vai lá, reclama com essas pessoas. Eu só estou aqui repassando o que a biologia diz, o que a ciência do esporte diz, e tentando casar isso com o estilo de jogo que o São Paulo tem. Se você olhar o jogo do São Paulo faz perseguições individuais. Você tem o lateral, muitas vezes marcando por dentro, você tem o zagueiro perseguindo no campo de ataque, você tem o Gabriel Sara, que é o meia mais avançado, voltando até a linha de fundo para marcar o lateral adversário quando sobe. Você tem tudo isso. Isso exige. Tá? E principalmente porque o cara não vai trotando, exige uma intensidade. Se você soltar o jogador, você desmontou o time inteiro, você vai ficar numa situação vulnerável. Então, isso é muito simples. E quando o cara cansa, você desmonta o time inteiro, como a gente falou. É um jogador que para. Por exemplo, o Nestor cansou. Ele não persegue o jogador dele vai, desmonta todo mundo. Daqui a pouco tá 2 contra 1 contra o Daniel Alves na linha de fundo.
vai ficar ruim pra gente. Porque o Nestor ali voltou fechando mais o setor direito, por isso que eu citei esse ponto. E o Igor Gomes entra no lugar dele para melhorar isso, porque o Igor Gomes, na final do Campeonato Paulista, o jogo do Morumbi, e no Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem nesse sentido. E ele entra, o São Paulo está ganhando por 1-0. Aliás, ele entra na falta do gol, mas ele entra, o São Paulo está ganhando por 1-0. Se o São Paulo não toma o gol na falta e você tem o Igor Gomes que consegue simplesmente repetir a atuação que ele teve, o São Paulo melhoraria. Pelo menos. Em teoria. Exatamente. E pelo menos iria crescer no Ou setor de marcação. A gente entende por que São Paulo fez isso. A gente entende. Sim. Essa alteração ela é completamente compreensível. Até porque foi a única que o Crespo fez, que ele fez por vontade e não por necessidade. Tentando puxar aqui. Se a gente ele trocou o Arboleda, ele trocou. Aí depois entrou o Reinaldo Wellington Arboleda, Reinaldo Wellington. Não vou lembrar, mas eu acho que sim. O Luan ficou o tempo inteiro, o Lisoro ficou o tempo inteiro, o Sara ficou o tempo inteiro. Mas isso é até importante para o São Paulo, para a gente falar em relação ao Benítez. Eu acho bom a gente falar. Arboleda, o Wellington e o Rodrigo Nestor. O Nestor, inclusive, cansou. Sim, ele coloca mais de novo. Falando. Sim. Então, mas de novo. Ele cansou, mas estou dizendo, é a única que ele faz por vontade mesmo, e não porque o cara machucou. Eu acho importante a gente falar sobre o Benítez. Feito esses 41 minutos de vídeo... Por que o Benítez não jogou? E tentando entender os detalhes e o quanto é importante você fechar o espaço do adversário, e que os 5 jogos São Paulo e Palmeiras foram assim, e que desses 5 jogos, esse foi o primeiro gol que o São Paulo tomou do Palmeiras. Cara, você jogar 4 jogos no Palmeiras, não tomar gol, e muitas vezes com um time completamente desfalcado... O que os caras têm. Cara, isso tem que parabenizar o Crespo. É muito mérito do treinador. Ainda mais toda hora. Nenhum desses jogos ele teve a sua equipe titular. Sim, os desfalques. Teve no Paulista, no jogo em que o Palmeiras estava com os reservas. Tudo bem, exato. O máximo que ele estava descobrindo ali, conhecendo a galera. Opa, eu sou o Crespo. É muito mérito do Crespo. E desses 4 jogos até então, e hoje 5, o Benítez jogou 20 minutos. Então, assim, você criar uma fantasia de que, ai, meu Deus, ele não joga, é por isso que... Não, o São Paulo, nos outros 4 jogos, pelo menos, o São Paulo foi superior ao Palmeiras. Se foi muito, se foi pouco, alguns jogos foi mais, outros jogos foi menos, mas a estratégia do São Paulo, no jogo do Allianz Parque, por exemplo, na ida, a estratégia do São Paulo se sobressaiu. Méritos para o Crespo. Então, é absolutamente normal que o jogador não jogue. Por que não joga? Por que não joga? Porque muitas vezes não consegue entregar isso coletivamente. O futebol não é só quando você tem bola no pé. O São Paulo não vai recuperar a bola e falar: Tó, Benítez, faça a sua mágica. Deixa o Pablo ali na cara do gol pra gente, como só você sabe fazer. Palmeiras, dá licença aqui que o Benítez vai deixar o cara na cara do gol. Vai, Benítez, dá o lançamento de 50 metros que você deu contra o Vasco, com o campo todo arregaçado para você, que o Palmeiras não vai dar esse campo para você, salvo em situações que, se o São Paulo fizer 1-0 no Allianz Parque, bate 25, 30 do segundo tempo, talvez você tenha esse espaço. Salvo alguns cenários, você não vai ter o espaço. Então, não adianta ficar pensando só nisso. O que você tem que pensar é: pô, o Palmeiras tem a bola, o que o Benítez oferece? A resposta é nada, ou muito próximo a nada. E nessa formação, em que o Rigoni já não é um exímio marcador... O Palmeiras tem a bola, tá? Para deixar claro. Ninguém tá falando, então o Benítez não joga, não é isso. Então, não é um cara que marca, não é um cara que combate. Então é um jogo muito detalhe, muito pouco espaço, muito brigado, cada jogador tem a sua função muito específica, tudo muito bem pensado. É um jogo de estratégia, como eu citei aqui no começo do vídeo. Era um Palmeiras na primeira fase do Paulista, era um Palmeiras na final do Paulista, era um Palmeiras no jogo do Campeonato Brasileiro, era outro Palmeiras hoje. O São Paulo a mesma coisa. Cara, é tudo muito pequeno para definir um jogo. Trocação. E aí você vai pegar um cara que ele não consegue marcar aqui, ele vai deixar o Danilo do Palmeiras livre. Ele vai deixar o Zé Rafael ali caminhar com a bola e ter liberdade para chegar na entrada da área e fazer o que ele quiser. Finalizar de fora, se infiltrar na área para receber para finalização, servir um companheiro, receber a bola em liberdade. Aí alguém vai ter que sair para dar o combate, vai começar a destruir o sistema de marcação inteiro, porque você vai ter que tirar alguém que está marcando outro jogador para dar o combate no cara que está sozinho. Não, basicamente é o preço do cara. Assim, você precisa de um cara, quando você tem um cara que não marca, você precisa de um cara para
cobrir esse Então, cara. o Benítez é para situações, Específicas. infelizmente, específicas. Isso sem contar que há 15 dias ou 20 dias, eu não vou lembrar exatamente, acho que no jogo de ida contra o Racing, se eu não estou enganado, o Crespo é perguntado sobre o Benítez, ele fala, está com problemas físicos, precisamos ter cuidado com ele. Então, assim, você tem um jogador que já não é um grande marcador e que está com problema físico faz 20 dias, 25 dias, não lembro quanto é que foi o primeiro jogo contra o Racing, 3 semanas, não sei. Cara, acho que faz quase um mês daqui a pouco, né? Então, pô, cara, é preocupante, assim, você vai arriscar isso mesmo? Porque a bola, uma vez, pode cair no pé dele, e aí ele talvez deixe alguém na cara do gol, porque, assim, Luan, Gustavo Gomes e Renan são muito superiores ao nível defensivo que o São Paulo enfrentou, seja com o Racing, seja com o Vasco, seja com quem quer que seja. Então, assim, as coisas existem motivos. O Crespo não é maluco. O Crespo não é louco. Não, eu tô de saco cheio aqui de Benítez aqui, não vai jogar. Brigou, não me deu bom dia. Aliás, é um cara muito estratégico e por isso que não colocou o Benítez para jogar. Mas acho que é isso. Acho que a gente conseguiu explanar tudo longe assim Veja, é óbvio que estamos aqui. Só sobre o Lisieiro que eu não falei, eu vou até pegar aqui. A questão do Lisieiro é o seguinte: foram 6 desarmes. Eu vou até pegar aqui. Cara, o cara fez 6 desarmes no jogo contra o Palmeiras. É muita coisa. Ele sozinho fez 6 desarmes. Ele deu 2 interceptações. Ele venceu 10 dos 17 duelos pelo chão. Ele acertou 5 dos 8 lançamentos. Ele concluiu os 3 dribles que ele tentou. Ele deu 2 passes decisivos e acertou 90% dos passes. E fora aquele arremate que passou perto. Sim, e isso são dados do SofaScore e é importante ressaltar que são dados para complementar e para você entender o que aconteceu. Não adianta você vir aqui e falar números aleatórios, basta ver o jogo. Muitas vezes, e aí entra a questão de você ver o jogo, o passe dele é de lado. Muitas vezes o passe tem que ser de lado. Nenhum time do mundo pegou a bola e sai tocando para frente. Isso não existe. Tem horas que você precisa pegar, clarear o jogo para o outro companheiro dar o passe para frente. É assim que funciona. Muitas vezes você clareia o jogo com o passe de lado. Você recupera a bola, o setor da bola ultra povoado, você abre ali para o Léo e o Léo joga a bola no Wellington, o Wellington está com o campo aberto para correr. Então, assim, fora o mapa de calor dele, que é impressionante, correu o campo inteiro, de intermediária a intermediária, muito bom, e como a gente citou aqui ao longo do vídeo, tirou o Rafael Veiga do jogo, manteve, né, o Rafael Veiga fora do jogo, uma marcação individual muito boa. O Guilherme Mirra, né, me fugiu o sobrenome dele. Vai tá, então, isso aí vale, porque, por exemplo, o Lisieiro jogou nessa intensidade, marcou, correu, tá jogando há muito tempo bem. O Lisieiro que tinha aquela fama de jogador de vidro. Então, o Sara que tinha aquele apelido de se ele é jogador, eu sou astronauta. Cuidado com apelidos, gente. Hoje é o Volpe que tem a mão de jacaré, tem um monte de apelido do Volpe, ou Tiranossauro. Os 2 mata-matas que ele concluiu, ele só foi decisivo. Exato. E inclusive Mirra, pegador de pênaltis e tudo mais. Então, como é que é? Guilherme Mirra mesmo, ele trabalha no SofaScore e ele me lembra, eu citei os duelos do Lisieiro, que ele vence 10 dos 17 duelos pelo chão, quando ele faz uma falta, conta como duelo perdido, tá? Então, assim, desses 7 duelos perdidos, alguns são de falta em que era necessário fazer. Sim. Em que se precisava fazer para matar o lance logo, em que o São Paulo não matou na primeira chance do Breno Lopes e cria uma chance claríssima para o adversário. O Lisieiro ia, matava e conta como duelo perdido. Então, assim, é uma atuação hoje, os números eles só comprovam. Corroboram. Exato, eles só elevam isso, ou só, enfim, só exemplificam isso. Uma coisa que a gente está explicando. É uma atuação, mais uma, que é muito grande do Lisieiro, muito grande, 6 desarmes, um jogo como o de hoje, com pouco espaço, em que você não pode deixar o adversário jogar, em que o adversário tem um contra-ataque muito rápido, tem uma qualidade técnica muito grande, cara, é muita coisa. É muita coisa, fora o restante da atuação. Foi uma atuação completa. Né? Então, é por isso que eu falo, tome muito cuidado com isso, tá, gente? Principalmente num jogo como hoje, que é muito fácil apontar dedo, é muito fácil criar apelido, até apelido pra gente. Às vezes, às vezes tá passando por não. Aqui o que a gente faz é explicar. Porque a gente tá... a nossa função é analisar. Analisar o que acontece dentro de campo e não simplesmente
colocar as fantasias que a gente tem, os apreços que a gente tem por jogador A, B, ou as antipatias que a gente tem por C e D, num formato e transformar isso em argumento, não. Nossos argumentos são calcados na realidade. É isso, acho que a gente fechou. O jogo contra o Palmeiras, a chance do jogo da semana que vem ser muito parecido com o jogo de hoje, poucos espaços, chances raras, qualquer um dos times que eventualmente faça um gol, o adversário está um gol de levar o jogo para os pênaltis, então assim, vai ser difícil você ver alguém se abrindo muito antes do fim do jogo. O jogo São Paulo e Palmeiras vai ser assim, são dois técnicos muito bons, que tem muita qualidade, que tem muito repertório, e aí fica esse duelo que a gente viu hoje. 5 duelos com vários times diferentes, com várias estratégias diferentes, com várias peças diferentes. Eu espero que o São Paulo tenha pelo menos alguns retornos semana que vem, de repente do Marquinhos, a gente não sabe como é que tá, eu acho muito difícil, mas se um deles voltar, o Marquinhos, o Luciano, já melhora um pouco a situação para a próxima partida. Mas e assim, galera aí que é membro, fique de olho na comunidade, que a gente precisa sortear os livros do Rodrigo Capello, a gente vai fazer isso numa live especial, só estamos definindo aqui a data, a gente já vai colocar lá, a gente vai avisar também a galera pelo Twitter, então quem quiser acompanhar a gente pelo Twitter aí, muito fácil achar tanto a mim quanto a Pericini, mas vamos, acho que a gente falou bastante, um jogo muito difícil que não acabou. Então é um grande confronto, está aberto. São Paulo e Palmeiras, agora é Palmeiras e São Paulo, e será um grande jogo, um choque-rei enorme, um jogo que estrategicamente foi um jogo enorme. Talvez nas oportunidades de gol, parece que o jogo foi feio, não foi. Foram dois técnicos aí se digladiando com as peças que tinham, e para quem gosta de tática, tem muita coisa para se falar desse jogo. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos